Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves do canal Acorda, povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Se você consegue roubar a Deus, saiba que você é um gênio. Eu vou falar mais uma vez aí sobre essa aberração que é o dízimo, como nossos amados irmãos evangélicos estão sendo enganados. Vou dar também aqui meu testemunho na época que eu fui dizimista fiel, nesses 14 anos que eu passei no sistema religioso, né? Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus. E é muito comum a gente ouvir esses pastores, até publicamente, né? Dizer que aquele que não é dizimista fiel está roubando a Deus, é ladrão. Que coisa, né, gente? Muitas pessoas vão para essas chamadas igrejas, até são ofertantes, não concordam com o dízimo, contribuem para a compra de um equipamento, de um som, de umas cadeiras, de um ar-condicionado, contribuem com suas ofertas, mas só o fato da pessoa não ser dizimista fiel é taxado por esses abutres, por essas raposas, são taxados de ladrões que estão roubando a Deus. Então esse é o tema da mensagem. Se você consegue roubar a Deus, saiba que você é um gênio. Queridos, eu recebi um comentário recentemente, essa semana, de um irmão chamado Luciano Vidal. Ele disse o seguinte em seu comentário, abre aspas, o cara está roubando a Deus. Puxa vida, o cara que rouba a Deus é mais inteligente que Deus, fecha aspas. Luciano, eu vi aqui no canal que você mora em Recife, eu sou nascido e criado em Recife, já moro aqui na Grande João Pessoa há 19 anos e vou em Recife com muita frequência. E eu gostaria de conhecê-lo pessoalmente. Então eu vi aqui no seu vídeo que você mora em Recife. Se possível, você estiver me assistindo, manda um e-mail para mim, acordapovodedeus, numeral 7@gmail.com. Eu gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente. Eu creio que eu tenho muito que aprender com você. Então, entre em contato comigo, tá certo? Que eu vou a Recife aí, gostaria muito de conhecê-lo pessoalmente. Então, essa mensagem eu extraí exatamente do comentário do Luciano Vidal. Deixou esse comentário aqui. E eu disse, puxa vida, é uma verdade. E através desse comentário do Luciano, eu tomei a liberdade de me aprofundar mais, de pesquisar e gravar essa mensagem aí para vocês, tá bom? Então esse é o tema da mensagem. Se você consegue roubar a Deus, saiba que você é um gênio. No decorrer dessa mensagem eu vou dar a minha opinião, porque a pessoa é um gênio, tá certo? Então vamos lá, eu vou colocar dois vídeos aqui, duas aberrações desse sistema religioso, para provar o quanto nossos amados irmãos evangélicos estão sendo enganados. No decorrer dessa mensagem também, repito, eu vou falar sobre o meu testemunho na época que eu fui dizimista, durante os 14 anos que eu passei no sistema religioso, Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus. E mais uma vez eu vou tentar provar aqui para alguns que o dízimo é uma verdadeira aberração. E como se não bastasse, esses abutres, essas raposas que vivem nesses lugares aí chamados de igreja, dentro dos seus gabinetes, criando doutrinas e mandamentos e levando para o púlpito, para a nave da igreja, né, fazendo com que nossos amados irmãos evangélicos sejam literalmente adestrados, manipulados, doutrinados por esse maldito sistema religioso, cruel, perverso e às vezes muito corrupto. Eu vou colocar aqui dois vídeos que retratam bem como os evangélicos estão sendo enganados e taxados, esses que compreendem que dízimo não é para os dias de hoje, nunca foi para os dias de hoje. Dízimo não é, não, as pessoas dizem, não, dízimo é para o Novo Testamento. Desde quando nós estamos no Novo Testamento? Nós não estamos no Novo Testamento. Primeiro Testamento, de Gênesis a Malaquias, Segundo Testamento, de Mateus a Apocalipse. O que é que nós temos a ver com isso? A Bíblia hoje é um livro histórico, foi 100% para Israel, tudo já aconteceu. Não existe mais pastores e muito menos profetas. Todas as profecias foram para Israel e todas elas já foram cumpridas.
Esse livro aqui é um livro 100% histórico, gente. Se os evangélicos compreenderem isso, vão começar a abrir a mente. Porque hoje a mente dos evangélicos, ela está assim, ó. Quando você começa a entender a graça, ela faz isso. Por isso que existem muitos que são vítimas do sistema religioso, e eu acredito também que existam vários homens com rótulos de pastores que são vítimas do sistema. Muitos acreditam naquilo que pregam, mas a maioria sabe que está enganando, e eu creio que muitos desses pastores aí, se não todos esses que estão em evidência aí, eles são ateus, gente. São ateus, pode ter certeza disso. Então vamos lá, esse é o tema da mensagem. Se você consegue roubar a Deus, saiba que você é um gênio. Vamos falar, vou colocar esse vídeo rápido aqui e olha só que absurdo, que vergonha. Você sair de casa, né, se apronta, enfim, vai, pega o seu carro, vai num lugar desse e escuta uma mensagem dessa. Quando você não é dizimista, você acredita que o dízimo não é para a época de hoje, como de fato não é, sempre foi alimento para a tribo de Levi, que era uma das 12 tribos que não recebeu herança, não recebeu terra, automaticamente não tinha como plantar. E Deus dá uma ordem lá para Israel, dizendo que tinha que levar o dízimo, 10% da colheita, uma vez por ano para o depósito do templo. Interessante que nem os judeus hoje são dizimistas. Nem os judeus hoje são dizimistas. Porque para dar o dízimo tem que dar um sacerdote. E não existe mais sacerdote. Então o judeu que dá dízimo, ele está pecando. Na religião dele ele está pecando. Olha só, nem os dizimistas, os judeus são dizimistas. Você vê o quanto nossos amados irmãos evangélicos estão sendo enganados por esses abutres, por essas raposas com rótulos de pastores. Vamos dar uma olhada aí nesse vídeo. Esse aqui é bem rapidinho. O sujeito que é ladrão de Deus, não é dizimista nem ofertante, é como se metesse um 38 na boca de Deus e assaltasse Deus tomando aquilo que é dele. Mas se não for dizimista e ofertante, quando morrer vai para o inferno. Você vê, né, gente? Você sair de um lugar para ouvir isso, eu não sei como é que a pessoa assiste um vídeo desse, num lugar desse, vai num vídeo desse, num templo desse, num alçapão, numa arapuca dessa, porque isso é um alçapão, é uma arapuca, e muitas delas são verdadeiros antros, lugar asqueroso propenso à corrupção. E você vê alguns lá dando aleluia, os dizimistas fiéis dando aleluia. Então você vê, é terrível, né, gente? Vou colocar mais um vídeo aqui, um pouco mais extenso, que esse camarada, depois que ele pregou isso aí, a profissão dele desabou. Ele foi muito infeliz em ter falado isso, mas isso é uma realidade. Até esses pastores que não falam o que esses abutres falaram, na mente deles está o quê? Que você vai para o inferno. Poucos têm coragem de falar, como esse aqui falou e como esse aqui vai falar. Mas todos eles, aquele que não é dizimista, eles pegam lá Malaquias 3, 8, 9 e 10, diz que você está roubando a Deus, e depois vai para 1 Coríntios 6, 9 e 10. Roubará o homem a Deus? Malaquias. Aí 1 Coríntios 6, 9 e 10 diz que os roubadores não herdarão o reino de Deus. Ora, eles acreditam, pregam, enganam, dizendo que o reino de Deus é o céu e que se não for para o céu, os roubadores vão para onde? Para o inferno. Aí associa 1 Coríntios 6, 9 e 10 a Malaquias 3, 8, 9 e 10. O homem está roubando a Deus, ladrão, e os ladrões não herdarão o reino de Deus. Vai para onde? Para o inferno. Ou seja, quem não é dizimista vai para o inferno. Esse inferno de sofrimento, que é um grande aliado do sistema religioso, o diabo e o inferno, as duas maiores fontes de renda desse maldito sistema religioso cruel, perverso e corrupto. Vamos assistir esse vídeo aqui, desse escroto. Vamos trazer ao carro nossos dízimos, nossas ofertas. Você que é dizimista, traga seu dízimo. Você que é ofertante, traga a sua oferta. Você que não é nada, não é nada. Traga nada. Como você está, né? Alguém ingrato, alguém que não participa do que o Senhor tem mostrado na sua própria casa. Toda vez que a gente fala isso, é claro que no coração de alguém que não contribui nada, vem aquela palavra sempre, né? Eu não vou dízimo porque eu sou contra o dízimo. Você está coberto de razão e tem direito de ser. Errado é você ser contra o dízimo e participar do que ele promove na igreja. Você está sentado num banco
que foi comprado com dízimo doado pelos seus irmãos. Deveria estar em pé. Não, você não deveria estar em pé porque esse tabernáculo foi pago com o dízimo dos teus irmãos. Você devia estar do lado de fora do tabernáculo. Não, você não deveria estar do lado de fora. Muita gente ofertou. Foi comprado com o dízimo do seu irmão. Você deveria estar do lado de fora da igreja. Isso é um Você escroto. não deveria ouvir essa palavra pela internet, porque a internet é pago com o dízimo do seu irmão. Você não deveria participar de nada. Você é contra, não deveria usufruir dos frutos dele. Você é desonesto. Você é mau caráter. Por aí. Você não é honesto. Diz que é, mas não é. Porque se você tivesse caráter, você não dizimaria, mas não desfrutaria de nada. Ah, eu não estou dizendo porque está no Velho Testamento. Mas quando o Velho Testamento diz, o Senhor é meu pastor, nada faltará, para você é Bíblia. 1000 cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita, eu não serei atingido, é Bíblia. Deus é meu refúgio, fortaleza, socorro bem presente, é Bíblia. Só não é Bíblia trazer. Você é desonesto. Ah, eu não estou dizendo porque o pastor é ladrão. Bom, se eu sou ladrão, porque roubo dízimo, a Bíblia diz que você é ladrão porque não dá, somos colegas. Então, não há razão para mudar. A razão é porque não houve conversão à palavra. Então você que é contra, proponha ser homem. Não desfrute de nada que o dízimo dos teus irmãos constrói. Você é honesto, propõe ser homem. Tradição de Deus, seja homem. Homem. Sujeito homem, ó, macho. Não desfrute. É contra porque está no velho. Arranca o Velho Testamento da tua Bíblia e nada do que está lá, nem no princípio criou Deus os céus e a terra. Rasgue tudo de lá. Porque não tem como ser criacionista, não tem como ser alguém que acredita no novo sem acreditar no velho. Não tem como. Então, ao sair daqui, olhe-se no espelho e seja honesto com o diagnóstico que você faz. Mas não diz que não dá dízimo porque está no velho, não diga que não dá dízimo porque é contra, não diga porque o pastor é ladrão. Não. Nada procede. Nada. Você não dá porque você não é dono das suas coisas são donas de você. Você não dá talvez porque você não é convertido, você não consegue dar. Você até gostaria, mas não consegue. Uma mão, meu Deus. Então, gente, você vê, né? Você vai para um lugar desse e é taxado como ladrão por esses abutres, essas raposas, né? E dizem não, que o dízimo é para o Novo Testamento, como se nós estivéssemos no Novo Testamento. E nós não estamos no Novo Testamento. Dízimo é uma aberração. Olha só. E ele fala, né? Não, você que está sentado nessa cadeira aí não deveria estar sentado, porque essa cadeira aqui, essa cadeira que você está sentando foi comprada com dinheiro do dízimo. Nem sempre foi só com dízimo. Muitas pessoas não são dizimistas, mas são ofertantes. Contribuíram para a compra do ar-condicionado, para a compra das cadeiras, para a compra de um som, não como dizimista. Tem pessoas que de repente dão até muito mais ofertas do que dízimo. O dízimo é matemática, é 10%. O camarada ganha 10 mil, o dízimo é 1.000. E às vezes a pessoa não dá o dízimo e pode dar 2, 3 mil de ofertas. Contribuem, né, para o sustento aí do galpão, desse alçapão, dessa arapuca. Não é porque esse material não é comprado só com dízimo. Então, de repente, uma pessoa está sentada num lugar desse e ouvir isso e na mente dela, não, pastor, eu não sou dizimista não, eu não concordo com dízimo não, mas na época que o senhor fez uma campanha para comprar essas cadeiras que eu estou sentado, eu contribuí. E muitas vezes eu dou todo mês muito mais de 10% de ofertas. E aí? Então você vê como esses caras ofendem e chamam literalmente nossos amados irmãos evangélicos de ladrões. É incrível, gente, como os evangélicos estão sendo enganados por essas raposas. Trazer o dízimo para a casa de Deus. Desde quando esse antro aí é casa de Deus? Desde quando esse alçapão, essa arapuca é casa de Deus? É a casa do Senhor Malafaia, do Senhor Edir Macedo, do Senhor R.R. Soares, do Senhor Valdemiro Santiago, do Senhor teu pastor, meu irmão. Toda a igreja, esses alçapões aí, que tem sim a finalidade de contribuir com a sociedade, com a comunidade, com o município, com o estado, eu tenho consciência disso, tanto é que eu creio que elas são levantadas por Deus. Eu sei que a maioria, elas são sérias, a maioria é séria, eu sei.
Então toda denominação religiosa deveria de ter um restaurante popular, tinha que ter um brechó, tinha que ter uma clínica popular, tinha que ter essas coisas para contribuir com o bairro, com a comunidade, com a sociedade. E eu sei que algumas fazem isso. Eu sei que esse lugar muda a vida de várias pessoas. Só que eu costumo dizer que existe um mundão, né, que o sistema religioso prega, e existe a igreja, o mundão e a igreja. É melhor estar na igreja, numa vigília, do que estar no mundão. Lógico, eu como pai, se meu filho chegasse para mim e dissesse: pai, o senhor quer que eu vá para uma vigília da Assembleia de Deus? Ou o senhor quer que eu vá para uma boate, saia na farra? É lógico que eu como pai, você como pai, como mãe, vai preferir entre essas duas opções que o seu filho esteja numa vigília. Só que eu tenho falado aqui que existe uma terceira opção, no qual eu faço parte hoje, meus 4 filhos fazem parte hoje, a minha mãe faz parte hoje. Dessa terceira opção, de não estar nesse lugar chamado de igreja e nem estar no mundão. Quando eu entendi o Evangelho da Graça, não mudou nada em mim. Eu continuo sem beber, sem fumar, fiel à minha esposa, vivo para a empresa, para a família, para a mãe, para os netos. Não mudou absolutamente nada. O que foi que mudou? Hoje é que eu tenho paz, eu descanso, eu reino em vida. Coisa que eu não vivia quando eu passei 14 anos nesse sistema religioso. Então eu dizia que eu era feliz, mas nada, gente. Todos os evangélicos dizem que são felizes, porque eles acreditam que ele faz parte daquele povo que vai morar no céu. Por isso que ele sofre e diz que é feliz. Porque ele está ajuntando riquezas no céu, nos céus. E o rico está lá, está juntando tesouros. Olha aí o que o Satanás deu a Jesus. Ofereceu a ele tudo desse reino. Mentira, Jesus foi tentado pela sua própria natureza carnal. Tiago 1,13 diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Como é que Deus foi tentado pelo Satanás? Quando eu falo Satanás, me dá uma coceira nos dedos danada. Então, lógico que não, gente. Então, um cara que é rico, né? Nossa, esse aí está acumulando tesouro na terra. Tem que acumular tesouro no céu. Eu sou pobre, pobre, pobre de marredecer, mas eu vou morar no céu. Esse aí rico vai morar no inferno. Ninguém vai para o céu. O que volta para Deus é o Espírito com um novo corpo glorioso igual ao dele. Eclesiastes 12:7, Filipenses 3:21. Ninguém vai para o céu. Toda a humanidade foi e vai para a sepultura, para o inferno. Inferno sempre significou sepultura, lugar dos mortos. E todo espírito é intacto, perfeito, sem gênero e eterno. Perfeito e eterno. Colossenses 2:10, e estáis perfeitos nele. Nele temos a plenitude, perfeitos e completos. Quando é que o sistema religioso vai ensinar isso? Nunca. Se o pastor pregar a verdadeira graça, essas chamadas igrejas fecham. Os pastores ficam desempregados e o povo feliz. Desde quando um sistema, seja ele qual for, tem interesse que sejamos felizes? Não! O sistema religioso quer que você continue escravo do sistema deles, porque só 2 pessoas ganham nesse sistema religioso: o pastor e o cantor. Essas pessoas vão para esses lugares e saem da mesma forma. Lá é um mundo imaginário, não é? Terra decanta, lipa na chulipa, mas entra devendo e sai devendo. Entra com o nome no SPC e sai com o nome no SPC. Entra com o filho na droga e a filha na prostituição e sai do mesmo jeito. Entra com o marido bebendo de 1 a 51 e sai do mesmo jeito. Entra devendo a agiota com a geladeira vazia, pessoas desempregadas na família e sai do mesmo jeito. E dentro a hipnose, o feitiço, a macumba evangélica, não, porque não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Tudo um engodo, gente, uma isca. Ali é uma hipnose, é o som, é a palavra, é o aplauso, são as pessoas ali que fazem parte ali desse sistema. Tudo isso é um engodo, é uma isca para atrair você. Se você entender a graça, mais nunca você vai colocar seus pés nesse lugar chamado de igreja. E você vai ter uma paz indescritível. Dízimo é uma aberração, até porque nós não estamos no segundo pacto, no Novo Testamento. Não estamos. A Bíblia é um livro histórico. Dízimo foi para a tribo de Levi.
que era uma das 12 tribos que não recebeu terra, herança. E Deus disse que vocês tinham que plantar e colher uma vez por ano 10% da colheita e trazer para o depósito do templo. Não tem mais templo, o templo agora é espiritual. Nós somos a Jerusalém que desceu do céu. Nós somos a morada que Jesus disse que ia preparar. Pode construir o terceiro, o quarto, o quinto, o milésimo templo. Acabou, gente. Agora é espiritual. Ele habita, ele mora, ele reside dentro de mim e dentro de você, que foi exatamente a volta de Jesus, que é outra grande fonte de renda que engana os nossos amados irmãos evangélicos. João 14, 28. Eu vou voltar para vocês. Para vocês, os discípulos, João 14, 28. E a volta de Jesus literalmente aconteceu em Atos 2,4, quando o Espírito de Deus entrou em toda a carne, fazendo cumprir a profecia do profeta Joel 2,28, que ele iria habitar. Isso aconteceu ali em Pentecostes. Atos 2,4 foi a volta de Jesus. Ora, se a Trindade é uma heresia, não existe 3 deuses. Existe um único Deus com 3 manifestações. Se a Trindade é uma heresia, o Espírito Santo habita em você, como é que Jesus vai voltar? Não, ele prometeu e voltou. A volta dele foi Atos 2,4. Agora a vinda dele, trazendo o juízo, foi Apocalipse 14, 7. O seu juízo, a sua vinda chegou. Ele vindo com as nuvens, nuvens significa juízo, e todo olho verá. Os judeus que o mataram, que o rejeitaram, que o crucificaram, viram a vinda dele, trazendo juízo para Israel. Aqueles que creram que Jesus era o Messias foram salvos. Quem crer será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E quem não crer será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. A grande tribulação começou em abril de 70. O juízo de Deus foi sobre Israel. O livro do Apocalipse estava revelando isso para as 7 igrejas da Ásia. Apocalipse 1:11. O que é que nós temos a ver com isso? Você tem que entender que foram cartas de João para as 7 igrejas, 7 cidades. O que é que você tem isso? Remetente, destinatários. Paulo escreveu 11 cartas, 11 destinatários. Remetente Paulo, destinatários. Pedro escreveu suas epístolas, suas cartas para as 5 províncias da Ásia. As epístolas de João para as províncias da Ásia, que hoje é a Turquia. Cartas, remetente e destinatário. Se eu mando uma carta para você, o que é que teu vizinho tem a ver? O que é que a tua descendência tem a ver? O que é que a geração futura tem a ver? Gente, foram cartas, não foram diários encontrados. Você percebe o quanto os evangélicos estão sendo enganados? E como se não bastasse, ainda é chamado de ladrão por esses verdadeiros abutres, raposas, transfigurados de pastores. São escrotos, gente. Muitos deles são pilantras. Malaquias 3, do 8 ao 11 aqui, e eu vou botar a tradução NVI, que eles não pregam NVI. É NVI e nova tradução da linguagem de hoje, nova TLH. Eles não leem, porque ela é mais clara. De repente o evangélico lê, nossa, daqui a pouco eu vou falar porque a pessoa é um gênio quando não é dizimista fiel. Está roubando a Deus. Nossa, é um gênio, né? Como o Luciano falou, é muito inteligente. É mais inteligente do que Deus. Que o cara conseguir enganar a Deus, roubar a Deus. Daqui a pouco eu vou fazer um comentário sobre isso. Então, olha só, Malaquias 3, 8, 9. Pode um homem roubar a Deus? Olha ali a alegoria que Deus usa Malaquias para falar com Israel. Contudo, vocês quem? Israel. O que é que isso tem a ver conosco? Vocês estão. Viu aí que esse estão é presente? Não estarão. Estão presente. Me roubando. E ainda perguntam, israelitas, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês, de novo, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando. A nação toda. A nação. Está falando aqui as nações futuras? Muitas nações? Não, a nação, no singular.
Você acha que os pastores não sabem disso? A nação toda está, presente, está me roubando. Agora 3:10. Trazei todo o dízimo ao depósito do templo. Eles lêem aquela tradução. Trazei todo o dízimo para a casa do tesouro, para o banco central, associa dinheiro. Os caras são espertos, gente. Tragam o dízimo todo ao depósito. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo. Esse templo foi destruído em 70 DC. Para que haja o quê? Não é mantimento não. Quando bota mantimento, abre o leque. Né? É roupa, é alimentação, é isso, mantimento. Mas o original é comida, alimento. Em minha casa, onde era a casa dele? Lá em Jerusalém, que foi destruído pelo Império Romano, a potestade romana em 70 DC. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e veja se eu não vou abrir as comportas dos céus, chuva, e derramar sobre quem? Sobre vocês, tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las, onde estocá-las, onde armazená-las. Tá de brincadeira, né? Então, dízimo sempre foi comida, gente, para a tribo de Levi. E outra coisa, nós não estamos no Novo Testamento. Dizer que você tem que ser dizimista, traga o que é de Deus. Que de Deus, meu irmão, esse teu dízimo não está indo para Deus não, ovelhinha. Agora, o 11. Impedirei que pragas devorem suas colheitas. Os pastores pregam essa tradução, não pregam. Repreenderei o devorador, meu irmão. É um demônio. Joel 1,4 diz que o devorador era um inseto, um gafanhoto. Eles pregam aqui o devorador, meu irmão. Tua geladeira está vazia. Tá, pastor João Rei, minha geladeira está parecendo loteamento novo, só tem água e luz. É o devorador, Júlio. Tu vai ver quando tu aceitar Jesus, tu vai ver a tua vida prosperar. Daqui a pouco eu falo do meu testemunho como dizimista fiel. Impedirei pragas, um inseto, os devoradores, praga dos insetos que devorem suas colheitas, suas plantações, e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então a metamorfose do sistema religioso, eu tenho falado aqui, são duas metamorfoses. Primeiro, quando a pessoa é um ser humano normal, absolutamente normal. Aí ele aceita Jesus, lascou-se.com.br. Vai deixar de ser um ser humano normal e vai passar a falar um idioma dos pastores. Glória a Bé, glória a Bé. Não é isso, ovelhinha? Bé, Bé. Ou seja, deixou de ser um ser humano normal e vai passar a ser uma ovelhinha. É a metamorfose do sistema religioso. E ainda tem o devorador, que era um gafanhoto, mas no sistema religioso esse gafanhoto evoluiu e virou um demônio. Duas metamorfoses. Eu já vi a lagarta virar borboleta, gafanhoto virar demônio e seres humanos normais virarem ovelhas só nas igrejas evangélicas. Para quem foi a palavra de Malaquias? Malaquias 1:1. Uma advertência, um aviso para quem? A palavra do Senhor contra o quê? Todas as gerações, todos os países futuros. Para quem? Contra quem? Israel, por meio de quem? Malaquias. O que é que aqueles que estavam no Segundo Testamento têm a ver com isso? Nada. Não era para ser. E o que é que nós temos a ver com isso? Nós não estamos no Novo Testamento. A Bíblia não é um manual de doutrina para mim e para você. A Bíblia é um livro histórico. Mas eles pregam e os evangélicos acreditam que a Bíblia, eis que te digo, meu irmão, olha o que Jesus nos disse aqui na sua palavra. Não, Jesus não nos disse nada. Não é a Bíblia diz, é a Bíblia disse. Não tem mais, eis que te digo, assim diz o Senhor. Deus manda te dizer. Isso é pilantragem, isso é mentira. Não estou generalizando, tem uns que são vítimas do sistema, acreditam naquilo que pregam, mas a maioria está enganando. Esse livro aqui é histórico. Não é mais profético. Não tem mais eis que te digo. Vocês na Bíblia não somos nós. Vos na Bíblia não somos nós. Paulo mandou uma carta para Timóteo. O que é que nós temos a ver com isso?
Jesus disse em Mateus 24, vocês ouvirão guerras e rumores de guerras. Vocês que os discípulos. Se essas guerras que estão acontecendo aí é a profecia de Jesus, cadê os discípulos, pastores? Vou falar isso aqui também no final. Uma advertência para Israel. Isso é uma vergonha, gente. Agora, ó, a mensagem. Se você consegue roubar a Deus, saiba que você é um gênio. Você, quando não é dizimista fiel, você está roubando a Deus. Você é ladrão, porque você está roubando a Deus. Você é um gênio. Meu irmãozinho, você que é evangélico, ovelhinha aí desse sistema religioso, mas que concorda que dízimo não tem nada a ver, que você até dá 20%, 30% de oferta, mas na sua mente você não consegue dizer que você está dando o dízimo, que você não concorda com o dízimo. E para esses abutres, essas raposas, você é ladrão, você é um gênio, porque você está roubando a Deus. Abençoado, as facções criminosas estão querendo contratar você. Porque você imagina uma pessoa que rouba a Deus, não vai ter trabalho nenhum para assaltar um banco, não vai ter trabalho nenhum para arrombar um caixa forte, um carro forte. Percebeu aí que você é um gênio? E os líderes de facções criminosas estão querendo contratar você. Nossa, vamos contratar esse evangélico infiel que está roubando a Deus. A gente vai dar a ele um salário de 200 mil, uma mansão para morar, um carro blindado e segurança. Porque se esse homem consegue roubar a Deus, a gente tem que trazer esse homem para cá, para a nossa facção. Porque para ele que consegue roubar a Deus, vai ser muito fácil arrombar um carro forte, assaltar um banco. Então isso aí vai agregar valores na nossa facção criminosa. Meu irmão, minha irmã, meu irmão, você que é evangélico, que você é taxado como ladrão e que está roubando a Deus, saiba que os líderes de facções criminosas estão querendo contratar você. Você vai agregar muito valor para essas facções criminosas. Afinal de contas, você é um gênio. Você consegue roubar a Deus. Nossa, roubar um banco, arrombar um carro forte, ó, vai ser fácil demais para você, porque você consegue roubar a Deus. Imagina um banco e um caixa forte, um carro forte. Então você é um gênio. Os líderes de facções criminosas estão querendo contratar você. Vai te dar um salário de 200 mil, carro blindado, segurança, e você vai morar numa mansão. É incrível como os evangélicos estão sendo enganados, gente. Vou falar um pouco aqui do meu testemunho quando eu era dizimista fiel na Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus. Na Paz e Vida eu era bizimista, né? Porque João Ribe disse, tem que dar o dízimo, 10%, e oferta às ossadas. Quanto é, João Ribe? No mínimo, 10%. Já levou aí, ó, 20%. Né? E ele chama você de ladrão se você não for dizimista. São as águias. Ó, imagina aqui, uma águia voando só com a asa. Ó. A outra asa aqui, ó, tá quebrada. Uma águia voando só com a asa. Ó. Você tem que ser dizimista. Traga o dízimo para a casa do Senhor pastor. Ó, uma asa voando só com a asa. Aliás, uma águia. Ó, a águia voando só com a asa. Gente, eu tenho falado aqui que na época que eu fui dizimista fiel, né, o pastor João Ribe dizia, nossa, Júlio, como é que está a tua situação? Você é, pastor João Ribe, meu carro é possante. Nossa, é mesmo, motorzão. Eu disse, não, cada esquina que ele para é uma poça de óleo. E minha geladeira é um loteamento novo, só tem água e luz. Júlio, quando você aceitar Jesus, você vai ver como sua vida financeira vai mudar. Eu saí de Recife e vim morar em João Pessoa. Isso sendo dizimista fiel. Foram os momentos mais difíceis que eu passei na minha vida. Eu já contei aqui em várias vezes. Várias vezes. Momentos em que eu andava de ônibus, às vezes tinha uma moto, luz cortada. Eu dividia uma única quentinha com minha esposa, porque eu não tinha sequer dinheiro para comprar 2 quentinhas.
Era uma quentinha só, mandava o cara reforçar, porque eram para 2 pessoas a quentinha. Eu não tinha dinheiro para comprar 2 quentinhas. Eu sentava no degrau de uma área de serviço, de um kitnet horrível. Não tinha cadeiras para sentar. Eu sentava no degrau da área de serviço, porque eu não tinha sequer uma cadeira para sentar. Tudo isso no momento que eu passei, quando eu era dizimista fiel. E eu ficava cantando música gospel. Esse lixo que está aí, que não tem nada de adoração. Eles não são adoradores, são artistas, letras feitas para vender. Por isso que nesses alçapões só 2 pessoas ganham muito dinheiro, o pastor e o cantor. E eu ficava no domingo, para a direita, para a esquerda, por todo lado sou abençoado, restitui. Tudo mentira, eu era um perturbado religioso, um zumbi. Os pastores falavam e eu dizia, bé, glória, bé. Esse era o idioma, as línguas estranhas que eu falava. Línguas estranhas eram idiomas. Esse negócio de terra de canta lipa na chulipa é picaretagem. Temos falado aqui. Então, os momentos mais difíceis que eu passei na minha vida foram quando eu era dizimista fiel, até bizimista. E eu passei todas essas dificuldades quando eu era dizimista fiel. Dízimo é uma aberração. Mas sabe aquela lavagem cerebral que diz, meu irmão, eu até concordo que dízimo não é para o Novo Testamento, como se nós estivéssemos no Novo Testamento. Mas, meu irmão, tu vai querer pagar para ver. Tu já pensou que quem não é dizimista vai para o inferno? Se eu fosse você, eu não pagaria para ver. Porque se você é dizimista para o inferno, dizimista fiel, você não vai para o inferno porque é dizimista fiel. Agora, de repente, você pode ir para o inferno se você não for dizimista. Você vai querer pagar para ver, meu irmão? Ai, meu Deus, não, calcula aí. Sempre arredonda para mais o dízimo, porque, segundo em alguns ministérios aí, alguns alçapões, é 10% do bruto. Como os evangélicos estão sendo enganados por esses abutres, gente? Foram os momentos mais difíceis que eu passei nesses alçapões, nessas arapucas. 14 anos, Paz e Vida Batista e Assembleia de Deus. E eu era dizimista fiel. E foram os piores momentos que eu passei na minha vida, financeiramente falando. Hoje eu tenho uma paz, eu descanso. E eu vivo numa situação que eu nunca vivi na minha vida. Longe de ser rico. Longe. Né? Se você é pobre de maré descer, pobre, e você é milionário, o que é que eles vão dizer? Ah, você é pobre, porque você não está sendo fiel no dízimo. E se você é milionário, você não está sendo dizimista, mas você vai para o inferno. Eu hoje vivo classe média, eu sou classe média. E aí, qual é a classificação que tem um classe média? Porque quando a pessoa é muito pobre, que não consegue prosperar, meu irmão, você não está sendo fiel, tem alguma coisa de errado. Não, pastor, eu sou dizimista e fiz uma campanha. Então, Deus não agiu porque você não teve fé. Olha, como se a fé dependesse da pessoa. A fé, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Graça, fé e dom. 3 coisas espirituais que eu não compro na feira, não. E essa salvação que Paulo está falando, Paulo está se referindo à salvação da grande tribulação que foi no ano 70. Lá em Marcos ele diz, quem crer será salvo. Salvo de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E quem não crer será condenado. Condenado a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Então, graça, fé e dom, se você não tem fé, como o pastor diz, a culpa não é sua. Que fé é algo espiritual. Ah, eu tenho fé em Deus. É Deus. Ah, eu sou ateu, eu não tenho fé em Deus. É Deus. O ateu tem infinitamente mais fé do que qualquer um de nós. Pensa num povo que tem fé, é o ateu. Os ateus. Então, gente, o dízimo é uma aberração. Dízimo é uma vergonha, gente. Nenhum pastor prega 1 Coríntios 9,18, né? Esses camaradas, esses religiosos que estão aí nos podcasts, não pregam. Os caras estão fazendo um curso ganhando dinheiro. Os caras vendem livro, vendem apostila. Alguns cobram para pregar. Qual é a base bíblica para isso? Onde é que tem na Bíblia alguém que pregou o evangelho da circuncisão ou da incircuncisão e prosperou? Aí eles pregam
Quando Paulo diz, Deus ama quem dá com alegria. Paulo arrecadava dinheiro para ter qualidade de vida. Paulo era um missionário. Paulo viajava, precisava se alimentar, se hospedar, e o dinheiro era para pobres e necessitados. Paulo não arrecadava dinheiro para comprar matéria-prima para construir tendas, não. Onde é que tem? Qual é a base bíblica para ter qualidade de vida com dinheiro alheio? E esses caras chamam aqueles que não são dizimistas fiéis de ladrões. Estão roubando a Deus. Agora, 1 Coríntios 9,18, que eu apresento o evangelho de graça, gratuitamente, não tem. Eles não pregam isso. Eles pregam, Deus ama quem dá com alegria. Aquele que dá semente ao que semeia, prosperará, meu irmão. Aleluia, bé, glória a bé, glória a bé. São os hipócritas. Muitos são pilantras. Dízimo é uma aberração, gente. Acorda, evangélico. Acorda, povo de Deus. Sai desse feitiço, sai dessa macumba, sai desse alçapão, desse antro. Isso é uma arapuca, rapaz. Cai fora se tu entender a graça. Mas nunca tu coloca teus pés nem na calçada. Tu vai ter uma paz indescritível. Dá uma olhada nos testemunhos aqui. Pessoas que passaram 20, 30, 40, 50 anos nesses alçapões, que nunca tinham ouvido uma mensagem da graça. E hoje descansam, têm paz. Você é um abençoado, um eleito, um espírito perfeito. Acaba com esse negócio aí de diabo, de inferno. E são as duas maiores fontes de renda do sistema religioso. Que ações de demônio, meu irmão. Os demônios estão de carne e osso aí atrás dos púlpitos, dizendo que você é ladrão, porque você não dá o dízimo. Na época já estava, 1 Timóteo 4:1-2, doutrinas, ensinamentos de demônios. Ao 2, homens mentirosos com a mente cauterizada. Paulo, naquela época, já tinha mandado uma carta para Timóteo, dizendo, cuidado com os demônios, Timóteo. Os demônios estão aí, meu irmão, de terno e gravata, com rótulo de pastores, e chamando vocês de ladrão, que não dão um dízimo. A maioria é pilantra. Bando de vagabundo, a maioria é. Não estou generalizando. Tenho testemunhos aqui de ex-pastores da Batista, da Assembleia de Deus, 30, 40 anos. Júlio, eu aprendi errado e ensinei errado. Passei 14 anos nessas arapucas aí. Falando sem ter a intenção de enganar ninguém. Eu acreditava em diabo, inferno. Eu só não ia para um monte, nem falava terra de canto ali para na chulipa. Nunca fui adepto a essa palhaçada, não. Isso é um circo. Isso é uma insanidade. Esse pentecostalismo aí. Línguas estranhas eram idiomas. Tem nada a ver com terra de canto. Esse é do movimento. Terra de canto. Estamos perturbados, rapaz. E esses líderes aí usam isso para enganar as pessoas, tirar dinheiro dos evangélicos e ainda ser chamado de ladrão porque não é dizimista fiel. Acorda, evangélico. Eu fico pi da vida. Gente, eu estou tocando nessa tecla aqui porque os abutres tocam muito nisso e também eu estou tocando. Mateus 24. Do 6, 7, 8 e 9. O Mateus 24, 1 e 2, Jesus fala da destruição do templo. Está vendo esse templo aí? Não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído. Quando foi que aconteceu essa profecia de Jesus? Em Mateus 24, 1, 2. Abril do ano 70, é só ir no Google. Quando foi que o templo foi destruído? A potestade romana, o general Tito, invadiu Jerusalém e destruiu. Mais de 1 milhão de judeus morreram. Exatamente aqueles que não creram que ele era o Messias de que os profetas profetizaram. Todos os judeus nasceram condenados. Condenados a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Por isso que Jesus veio, para aniquilar o pecado e dizer que ele era o Messias. Aqueles que creram nele saíram do estado de condenados, a grande tribulação do ano 70, para salvos. Seguiram os conselhos dele, quando ele disse, os que estiverem na Judéia, no centro de Jerusalém, fujam para os montes. Quando vocês verem Jerusalém cercada de exército, isso aconteceu quando? Em abril do ano 70. Fujam, corram. Quem foi que acreditou nas palavras de Jesus de Nazaré? Aqueles que creram que ele era o Messias e, consequentemente, acreditaram que ele ressuscitou. O evangelho da incircuncisão pregado por Paulo. Agora, esses que não creram continuaram condenados. Condenados a quê? A grande tribulação que foi no ano 70.
Então Jesus está dizendo isso aqui. Quando ele disse isso aqui, Mateus 24, 1 e 2, ele tinha 32 anos. Para o ano 70, 38. Aquela geração, Mateus 24, 34, não passará esta geração, presente da época, sem que todas essas coisas aconteçam. Tá de brincadeira, né, pastores? Até quando os evangélicos serão enganados? É muito fácil enganar os evangélicos. São 2 temas de mensagem recente que eu botei aqui. Muito fácil de enganar os evangélicos e como é fácil enganar. Até quando os evangélicos serão enganados? Até ouvirem uma mensagem dessa e Deus tirar o véu. Porque se Deus não tirar o véu, vai me detonar aqui embaixo. Tá no canal errado. Tá no canal errado. Unção de Roberta Miranda. Vai com Deus. Sai do meu pé, chulé. Vai ver se eu estou no monte ou na Judéia. Mateus 24. Não tenham medo. Não tenham medo quando ouvirem barulho de batalhas ou notícias de guerras. Tem umas traduções que eles leem. E ouvireis guerras e rumores de guerra. Está vendo aí, meu irmão? Jesus nos alertando. Isso é um pilantra, gente. Isso é um malandro. A maioria é pilantra. O cara sabe que esses vocês ouvireis, o verbo ouvir, no futuro, do presente. É um futuro, mas presente. Eu vou passar aí na sua casa este ano. É um futuro, mas presente. Próximo a acontecer. Por isso que ele faz muitas vezes a associação, a grande tribulação, a mulher que está com dores de parto. O filho vai nascer, pode ter certeza. Só não sabe a hora, mas vai nascer. Está próximo. Não tenham medo, meus discípulos, quando vocês ouvirem barulho de batalha de guerra. Vocês ouvirão a tradução NVI, que esses abutres não pregam. Vocês ouvirão guerras e rumores de guerras. A tradução NVI, a tradução NTLH, essa aí é a tradução NTLH. Não tenham medo, meus discípulos, quando vocês ouvirem barulho e batalhas e notícias de guerras. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não é o fim, não será o fim. Aí eles dizem aí que esse fim estamos vivendo agora. Olha que sacanagem que fazem com os evangelhos. A gente vai ver aqui agora o checkmate que eles estão mentindo e enganando. Uma nação vai guerrear contra a outra. Um país atacará o outro. Em vários lugares haverá falta de alimento, fomes, terremotos, tremores de terra. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Ano 500, guerras e rumores de guerra. Meu irmão, Jesus está voltando. Jesus nos alertou sobre essa guerra. Peste negra, Jesus nos alertou. Fomes, Jesus nos alertou. Ano 1000, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Jesus está voltando, meu irmão. Isso é uma palhaçada. Falta de vergonha na cara que muitos não têm. São ateus, gente. Tem muitos pastores aí. Pode ter certeza, a probabilidade desse teu pastor que está na mídia aí ser ateu é de 99%. Eles sabem que estão enganando. Quando eu estava no sistema religioso, eu jamais tinha a intenção de enganar, porque na minha mente, na religiosa que eu tinha, meu Deus, se eu fizer isso, Deus pode me castigar. Deus pode castigar um filho, uma mãe. Não, eu tenho medo de Deus, porque eu sempre acreditei em Deus. Esses homens, gente, tá aí, pastores aí, ó, dizendo, o Espírito Santo está indo na sua casa e está me revelando que alguém aqui tem um guarda-roupa marrom, pequeno, com a porta quebrada. Tá de brincadeira, né, gente? Você vê numa igreja humilde, 30 mulheres humildes, pobres, a probabilidade de uma delas ter um guarda-roupa marrom, pequeno, com a porta quebrada, é de 100%. E qual é a base bíblica que essa raposa, esse pilantra tem de dizer que o Espírito Santo foi lá? Onde tem na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o Espírito Santo visitando casas? Mostra aí. Não tem, gente. O Espírito Santo, antes de Atos 2, ele entrava e saía. E o Espírito de Deus entrou em Saul. Saiu. Davi disse, não tiras de mim o teu Santo Espírito. Ele entrava e saía. Só que em Joel 2:28 ele prometeu
entrar em toda a carne. E isso aconteceu em Atos 2, foi exatamente a volta de Jesus. Ele agora ele habita, ele mora, ele reside. Onde tem na Bíblia o Espírito Santo visitando casas? Para o cara dizer que o Espírito Santo está indo lá na sua casa. Tem alguém aqui que tem um guarda-roupa marrom, pequeno, com a porta quebrada. Isso é um pilantra, gente. Esse cara é ateu. Até quando vai a liberdade religiosa? Esses homens cometem estelionato. Só que é estelionato fora desses alçapões. Dentro desses alçapões vale tudo. É liberdade religiosa. Não tem limite essa liberdade religiosa. O cara pega uma criança nesse antro aí e diz que a criança está com 22 mil demônios. É chamar o evangélico de idiota, de imbecil. Me desculpe essas palavras chulas. Como é que você acredita nisso? Porque vai lá, eu vi 2 demônios, 3 demônios, tem condições de contar. Como é que ele viu 22 mil demônios numa criança? Aí se você for refutar essa tranqueira, ele vai dizer o quê? O Espírito Santo me revelou. Né? Tem um detector de demônio. Nossa, 22 mil demônios. Ah, isso é uma palhaçada, gente. Demônio foi visitar. A probabilidade de ter 10 mulheres dentro de um alçapão desse aí, uma com certeza tem um guarda-roupa marrom, com a porta quebrada e pequeno. Aí apontou a mulher de rosa. É, pastor, eu tenho. Começou a chorar. Nossa, que revelação. Que revelação. Isso é um pilantra. Isso é um cão guloso. Isso é um abutre, uma raposa. E esse homem é ateu. Até que ponto é liberdade religiosa? O cara pega pH de piscina com soda cáustica, dá uma cor de vinho, diz que Jesus transformou algo em vinho. Manda esse pilantra tomar, é soda cáustica. Eu fiz essa experiência num canal, perdi um copo. Soda cáustica, pH de piscina. Quando mistura, Jesus transformou água em vinho. Isso é um picareta, isso é um estelionatário. Agora vai dar em cima de um cara desse, o Ministério Público, a polícia? Não, liberdade religiosa. Até quando esses crimes de estelionato serão liberdade religiosa dentro desse lugar chamado de igreja? Manda ele tomar um golinho, botar um gelinho, tomar um gole. Ele nem toma, nem dá para ninguém tomar. É só na calça, se tomar morre. Os caras pegam, gente, sabe aquela dedeira? Dedeira que as costureiras usam para quando vai costurar? Esses caras pegam dentro da dedeira e botam sangue de galinha. Um saquinho bem fininho com sangue de galinha e às vezes uma tripa de porco. Ou então uma lã. Aí ele bota aqui, vou curar você de um câncer. Olha, eu já fui vítima disso. Dentro da Batista, o diácono que trabalhava do meu lado disse, é você aí, vem aqui. Ele chega, tomou um susto, vou curar um câncer de você. A mulher dele quase que desmaia. Ele era diácono, igual a mim na Batista. Aí ele foi, tinha uma idade bem maior do que a minha. Quando eu disse, você está com câncer, a mulher dele quase desmaia. Vem aqui que eu vou operar esse câncer. Olha os pilantras. Ele pega uma dedeira, aquele negócio que a costureira usa para não furar a unha. Dentro dessa dedeira ele bota um sacozinho bem fininho de sangue de galinha e bota uma tripa de porco. Tanto é que se fosse um milagre ele mostrava ao vivo. Ele faz assim com a mão. Ó. E a igreja bota assim com a mão. Sempre que essa palhaçada aí. Intercede aí com a mão. Faz a mão assim. As ovelhinhas. Bé, bé, bé. Aí botou aqui a mão. Botou a mão aqui na barriga do cara. Esse diácono lá. Tava eu e ele na portaria. Aí fez assim e tapa. Os caras são picareta, gente. São pilantras. Tapa assim. Aí ele já furou a bolsinha que estava dentro da dedeira. Aí já sai aquele sangue. Fazendo uma cirurgia ali ao vivo para todo mundo ver. Só que ele bota a mão. Aí daqui a pouco é o sangue. Daqui a pouco ele vai lá na dedeira e puxa a lã. Ou então uma tripazinha de porco. Puxa e bota num copo. Não dá ninguém não, porque ele já tem um compasso ali do lado. E a igreja acreditando que o pilantra, que o estelionatário, que o picareta operou ali, curou um câncer ao vivo ali. E a mulher do cara quase desmaia. E aí? Isso aconteceu um diácono trabalhando comigo, gente.
Claro que eu não estou generalizando, eu sempre toco nisso. A última congregação que eu fiz parte aí, Assembleia de Deus, uma família linda, abençoada, vieram do Rio de Janeiro, Jardim América, e hoje moram aqui em João Pessoa. São incapazes de fazer isso. São pessoas honestas, íntegras, e eu sei que existem muitos. De repente você está me assistindo aí, um pastor, eu digo pastor entre aspas, que não existe mais. Você acredita em tudo isso? Eu sei, eu tenho uma mensagem que eu digo, e se o pastor, esse homem sério, ético, idôneo, entender a graça? Olha que situação. Difícil, gente. É complicado, mas a maioria é pilantra. Os caras aprendem curso, oratória, tudo isso, às vezes, fora do país, gente, para trazer para cá, para enganar as pessoas. São ateus, muitos deles, e abraçaram a profissão de pastor. Vou pregar a Bíblia aqui, ó. Vou alugar um galpão, vou pregar diabo, inferno, Satanás, demônios, estamos nos últimos dias, estamos no Apocalipse, tudo mentira, gente. Tem muitos, a maioria é picareta, gente. Então ele está dizendo aqui, quando você lê o testemunho de Flávio José, Eusébio, eles confirmam que na época Israel vivia constantemente em guerras e rumores de guerras. Eles afirmam que viram coisas sobrenaturais no céu, cavalos, espadas, que ele fala aí, sinais nos céus. Tudo para aquela época, tudo já aconteceu. Então ele está dizendo aqui, ó, não tenham medo quando ouvirem guerras e rumores de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. O fim foi em abril do ano 70, 38 anos depois. Durante 38 anos, tudo isso ia acontecer. Uma nação guerrear contra a outra, um país atacará o outro, haverá em vários lugares falta de alimento, fome, terremotos. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Agora eles dizem que isso vai acontecer, ainda está acontecendo nos dias de hoje. Ainda não é o fim. E o fim está acontecendo. Meu irmão, o fim está próximo. Olha a pilantragem aí, ó. Olha o que é que diz o 9. Depois de quê? Não tenham medo, meus discípulos. Vocês vão ouvir guerras e rumores de guerra. Meus discípulos, uma nação vai guerrear contra a outra, haverá um país atacar o outro, haverá falta de alimento, fome, terremotos. Tudo isso vai acontecer, meus discípulos. Agora, depois que isso acontecer, depois que isso tudo acontecer, depois, vocês, meus discípulos, serão presos, maltratados e mortos. Vocês serão presos, torturados e mortos. Matar-vos-ão, meus discípulos. Todos os odiarão vocês, meus discípulos, por serem meus seguidores. E depois que tudo isso acontecer, vocês serão presos, torturados, maltratados e mortos. E aí, o checkmate, né, pastor? Estou achando que nenhum pastor está me assistindo, que eu faço desafios aqui e ninguém me refuta. É só me chamar de herege. Você é um herege. Você está endemoniado, Júlio Chaves. Olha o desafio que eu lancei aí. Pago 10 mil reais se algum pastor vir aqui a João Pessoa e expulsar os demônios que estão em mim. Vem aí ganhar dinheiro? A gente faz uma live ao vivo aqui. Ao vivo. No seu canal e no meu canal. E eu dou 2 horas para você expulsar os demônios que estão em mim. Eu não estou endemoniado? Vem aqui. Se você expulsar, vai estar gravado. Depois, eu lhe dou 10 mil reais se você expulsar os demônios que estão aqui. Deus não é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Ele pode transformar esse microfone lapela aqui num dinossauro. Pode tudo, meu irmão. Ele pode. Só que esses milagres que aconteceram na Bíblia não acontecem mais nos dias de hoje, gente. Mas ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Deus que parou o sol não parou no Novo Testamento. O Deus que enviou cordonizes para alimentar o seu povo não fez isso no Segundo Testamento. O Deus que abriu o mar não fez isso no Novo Testamento. Então esses milagres aí de Mateus 10:8, né? Curar enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios, né? Curar enfermos, ressuscitar os mortos e expulsar demônios, não existem mais. Pode ser tudo, menos demônios. 1 Samuel 16, 14 e 15 diz que um espírito maligno, vindo da parte de Deus, entrou em Saul. Os demônios foram criados, gerados por Deus, foram aliados de Deus, fizeram tudo de Deus. Todos.
Deus não está lutando, Deus não está guerreando, Deus não está numa peleja. Não existe nenhuma batalha espiritual, é tudo mentira. Esse negócio de Deus e os anjos, Satanás e o demônio, isso é tudo mentira para enganar os evangélicos. Jesus deu poderes aos seus discípulos. Expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar os mortos, falar em língua estranha. Esses 4 milagres tinham que acontecer naquela época, para que os judeus crescem que Jesus era o Messias de quem os profetas profetizaram. Aqueles que creram foram salvos, não ficaram na Judéia, fugiram para os montes, viram Jerusalém cercada, saíram, foram salvos. Salvos de quê? Da grande tribulação que foi no ano 70. E os que não creram, a maioria não creu, foi condenada. Condenada a quê? A grande tribulação que foi no ano 70. Então tá aí o desafio de pé. Eu dou 10 mil reais se alguém vier aqui expulsar os demônios que estão em mim. Agora a gente grava tudo ao vivo, beleza? E o outro desafio, já que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, literalmente, que os milagres da Bíblia acontecem hoje, isso é uma hipocrisia muito grande, né? Pastores aí com depressão, com câncer, com diabetes. Tá de brincadeira, né? Desafio 2. Pago 10 mil reais por cada morto que um pastor orar e Deus ressuscitar no velório do cemitério de Santa Amaro. A gente vai aí no cemitério de Santa Amaro, lá em Recife, na segunda-feira. Deve ter vários velórios. A gente vai lá e entra no velório. Aí você vai, ele não mesmo ontem, hoje e eternamente, você vai, Mateus 10:8, ressuscitar os mortos. Você vai orar. Se Deus ressuscitar o defunto que está dentro do caixão, no velório, eu te dou 10 mil reais por cada defunto que você orar e Deus ressuscitar. E depois a gente já está em Recife, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Depois que você ganhar 10 mil por cada defunto que ressuscitar, a gente vai no Hospital Getúlio Vargas e Restauração. Curar os enfermos. Eita glória! Tem hora que eu abro o meu e-mail aqui, eu fico imaginando, nossa, deve ter alguns pastores aqui vindo para cá para ganhar dinheiro. O desafio que eu lancei. Mas ninguém entra em contato comigo. Os pastores não estão assistindo essa mensagem, não é? Que eu tenho falado aqui. Acho que não, viu? É tudo pilantragem, gente. Se ele quiser curar, ele cura. Ele usa um remédio, ele usa uma cirurgia. Mas esse milagre, seja curado em nome de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré não existe mais. E nós não somos discípulos de Jesus. Os milagres aconteceram em cada determinada época, para determinado povo, o povo de Israel. Hoje não mais. Está aí o desafio. Se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, literalmente nesse sentido, vem aqui ganhar dinheiro em João Pessoa. Manda um e-mail para mim, acordapovodedeus, numeral 7@gmail.com. Tudo isso aqui é mentira. Tudo isso aqui é mentira. Pecado, diabo, inferno, últimos dias, salvação, dízimo, aberração, Apocalipse, Mateus 24:6, afastados e desviados, impossível. Volta de Jesus foi Atos 2:4, a vinda, Apocalipse 14:7. Batalha espiritual nunca existiu, impossível blasfemar contra o Espírito Santo, até porque seremos condenados a quê? Se inferno significa sepultura. Demônios, curas e ressuscitar os mortos não existe mais. Besta do Apocalipse foi Nero. O anticristo foi. A besta foi Nero. O anticristo era um movimento. Tudo para aquela época. A Bíblia como um livro profético, heresia e o insano futurismo. Bem como esse pentecostalino, essa palhaçada que tem aí no meio gospel. Esse lixo aí. Liberte-se da escravidão da religião. Se você entender a verdadeira graça, é a verdadeira graça, não é a graça de R.R. Soares, não. Não é a graça do humorista Cláudio Duarte, não. Que nunca ouviu falar em graça, nem ele, nem Caio Fábio. Agora o pastor aí, Cláudio Duarte, ele veio ao mundo para fazer graça. É um humorista, um artista. Teve recentemente aqui em João Pessoa, ingresso para assistir o humorista Cláudio Duarte. Palhaçada, gente. Isso é um circo, um picadeiro. 1 Coríntios 9:18, que eu apresento o evangelho de graça. Não dê dinheiro a ninguém. Não compre livro, não compre apostila. Não seja dizimista, não seja ofertante. Faça o social. Você direto com a pessoa, sem intermediário. Ajude as viúvas. Tiago fala isso, a verdadeira religião. Num raio de 500 metros aí tem um mendigo, tem um morador de rua. Compre um agasalho, uma sandália, compre um lanche.
Chegue num guerreiro aí que está trabalhando aí. Capaz, quanto é essa fruta aqui? Eu vou comprar tudo. Você compra, paga e devolve as frutas para ele. Paga 20% a um garçom. Paga um lanche, um almoço a esse motoboy aí, esse abençoado, esse guerreiro. Não dá 10 reais a ele, não dá 20, não dá 100 reais a ele. Eu faço isso. Vou voltar a fazer vídeo, fazendo social, até para estimular pessoas a fazerem o mesmo. Eu sei que vou ser detonado, eu não estou nem aí. Eu faço social quase todos os dias. Os pastores, todos, sem exceção, os pilantras, picaretas e os honestos. Tem muitos honestos, muitos homens sérios, éticos, idôneos, que ajudam, que fazem o social, pessoas maravilhosas. Tem muitos. E tem muitos picaretas e pilantras. Mas todos eles, sem exceção, pregam um evangelho inútil que escraviza e que não salva ninguém. João 8,32 tem nada a ver com os dias de hoje. Conhecereis a verdade, o Nazareno. E o Nazareno vai libertar você, meus irmãos judeus, da lei de Moisés. Das 613 leis da Torá, que era o pecado. Tem nada a ver com os dias de hoje. Agora eu fazendo uma atualização para os dias de hoje, e conhecereis a verdadeira graça. E a verdadeira graça vos libertará desses alçapões, dessas arapucas. E se você está roubando a Deus, as facções criminosas estão querendo contratar você. O sujeito que é ladrão de Deus, não é dizimista nem ofertante, é como se metesse um 38 na boca de Deus e assaltasse Deus tomando aquilo que é dele. Mas se não for dizimista e ofertante, quando morrer vai para o inferno. Você está fazendo o que nesse alçapão? Nessa arapuca? Isso é um antro, lugar asqueroso, propenso à corrupção. Isso aqui é um antro. Isso aqui é um antro. Está fazendo o que aí, evangélico? Cai fora. Acorda, povo de Deus. Esse é o tema da mensagem. Se você consegue roubar a Deus, você é um gênio, meu irmão. Finalizar aqui. Bora, meu filho, abre aí. Aqui, ó. Isso é uma mensagem recente, ó. Até quando os evangélicos... Até quando os evangélicos serão enganados? Veja como é fácil enganar os evangélicos. Vou botar o link aqui embaixo, viu? Ok? Peço que você acesse a playlists do canal. Tem mensagens focadas em determinados temas. Já é inscrito no canal? Ainda não? Se inscreva no canal, meu querido, minha querida. Um trabalho que eu tive de mandar gravar essa mensagem, levar tudo mastigadinho para você. Sem pedir nada, eu nunca vou pedir nada a ninguém aqui. Eu só peço que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito no canal, tá bom? Clica no sininho, ó. Coloca todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem, o YouTube avisa você. Quando você dá um like, um joinha, você já está ajudando o canal. Deixe seu comentário, o que foi que você achou dessa mensagem. O comentário edifica muito a fé das pessoas. E principalmente compartilhe essa mensagem. São 70 milhões de evangélicos que estão sendo enganados por esse sistema religioso. Claro que existem pastores que são vítimas do sistema, mas são 70 milhões de evangélicos que precisam ouvir uma mensagem da graça de Deus. Então compartilha no grupo de WhatsApp, de Facebook. Eu sei que a gente é detonado, mas de repente vem um testemunho de uma pessoa, puxa, aquela mensagem que você mandou, glória a Deus por isso, e você vai ver que tem valido a pena você compartilhar. Tem valido a pena eu continuar propagando esse evangelho maravilhoso por cada testemunhos maravilhosos que eu tenho lido aqui, para a glória de Deus. Tá bom? Então dá um like, dá um joinha, deixe seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Quer interagir comigo? Acorda, povo de Deus, numeral7@gmail.com. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus. Graça e paz, queridos. Tchau, tchau.